Bom, vamos resolver então esse exemplo extra, que ele fala o seguinte, que um trocador de calor com 2 passes no casco e 4 nos tubos é utilizado para aquecer glicerina de 20 a 50 graus, com água quente que entra a 80 graus Celsius nos tubos de parede fina de 2 centímetros de diâmetro e deixa-os a 40 graus Celsius. O comprimento total dos tubos no trocador de calor é de 60 metros. O coeficiente de transferência de calor por convecção é de 25 watts por metro quadrado no lado da glicerina, que é o casco, e de 160 no lado da água, nos tubos. Determinar a taxa de transferência de calor no trocador de calor, antes de qualquer incrustação, e B, depois de incrustado, com um R, né, de 0,0006 metros quadrados vezes Kelvin por watt. Então, a gente teria aqui uma resistência adicional, né, por conta aí da incrustação. Bom, então a gente tem aqui, né, um trocador de calor com 2 passes no casco e 4 passes no tubo. Meu fluido frio é a glicerina, então ela vai ter uma temperatura do fluido frio de 20, né, de entrada, e a temperatura na saída aqui de 50. Né? E a glicerina ela vai escoar aqui no casco. Bom, a água vai escoar no tubo, ela vai entrar numa temperatura de 80 graus e vai sair numa temperatura de 40. Ele diz para a gente que o coeficiente convectivo aqui da glicerina é de 25 e o coeficiente convectivo da água é de 160. Ele deu para a gente aqui o comprimento, né, dos tubos, que é de 60, e ele pede então qual que é o valor da minha taxa de transferência de calor, sem nenhuma incrustação e depois de incrustado com essa resistência, né, adicional. Bom, a gente vai considerar que o meu regime ele é permanente, que o meu tubo ele é de parede fina, ou seja, que a gente não vai considerar, né, uma resistência à condução na parede, e a gente vai considerar também que as minhas propriedades são constantes. Bom, então vamos lá. A gente tem que lembrar então da nossa equação, né, que ele é igual a UA vezes o meu fator F, delta T, média logarítmica. Tá? Então vamos fazer a nossa média logarítmica primeiro. Vamos pegar aqui a nossa figura. Tá? Então a gente tem aqui ó, que o fluido quente está entrando aqui numa temperatura de 80 e o fluido frio está saindo numa temperatura de 50. Então, nosso ΔT1 vai ser igual a 80 menos 50. E o nosso ΔT2 vai ser igual a 40 menos 20. Né? Então, ΔT1 é o delta na entrada do fluido quente e o ΔT2 na saída do fluido quente. Então, aqui a gente vai ter 30 e aqui a gente vai ter 20, certo? Então, vamos fazer aqui o nosso ΔT média logarítmica. Vai ser igual a ΔT1 menos ΔT2 dividido pelo ln do ΔT1, que é 30, né? Dividido por 20. Bom, se a gente faz essa conta, a gente vai encontrar então um ΔT média logarítmica de 24,66. Então, a gente já tem esse parâmetro, né, do ΔT média logarítmica. Qual que é a nossa área? Tá? A nossa área, né, que é a área de troca de calor, é a área da casca, né, do meu tubo, então vai ser igual a π vezes o diâmetro vezes o L. Então, a minha área vai ser igual a π vezes o diâmetro, ele falou para a gente que era de 2 centímetros, né, então 0,02, vezes o comprimento, que é de 60 metros. Então, a gente vai ter uma área aqui de 3,77 metros quadrados.
Então, a gente já tem a área, a gente já tem o ΔT média logarítmica, a gente precisa encontrar o coeficiente global de transferência de calor. O meu coeficiente global vai ser igual a 1 sobre. A gente tem aqui 1 sobre o H da glicerina mais 1 sobre o H da água. Então, para o primeiro caso, a gente tem somente a resistência à convecção. No segundo caso, a gente vai ter uma resistência adicional. Então, vamos calcular primeiro sem nenhuma incrustação. A gente vai ter que o U vai ser igual a 1 sobre 25 mais 1 sobre 160. Então, a gente vai encontrar aqui um coeficiente, né, global de transferência de calor de 21,62 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Tá? Bom, e por último, a gente precisa encontrar o valor de F. Bom, então como a gente vai calcular o valor de F? Para calcular o valor de F, a gente tem que vir aqui, né, pegar aqui aquele gráfico, esse gráfico, né, para o trocador de calor. 2 passes no casco e 4, 8, 12 ou múltiplos de 4 passes no tubo, né, que é justamente aqui o modelo do nosso trocador de calor. Se a gente olhar aqui, ó, T1 é a temperatura de entrada no casco. Né? Então, a gente tem aqui que o nosso T1, entrada o fluido que entra no nosso casco, aqui é a glicerina, é de 20 graus Celsius. E T2 maiúsculo é a temperatura de saída, que é 50 graus Celsius. T1 é a temperatura de entrada no tubo, que é 80. Então, T1 é igual a 80 e T2 minúsculo é igual a 40. Então, a gente vai precisar calcular o quê? O R e o P. Então, vamos calcular primeiro aqui o R. O R vai ser igual a T1, que é 20, menos T2, que é 50, dividido por T2 minúsculo, 40, menos T1, que é 80. Bom, se a gente faz essa conta, a gente vai encontrar um valor de R de 0,75. Vamos fazer aqui o P. O P é o T2, então é 40, menos T1, que é 80, dividido por T1 maiúsculo, que é 20, menos T1 minúsculo, que é 80. Tá? Então, a gente fazendo essa conta, a gente vai encontrar 0,67. Bom, então a gente tem aqui o nosso gráfico, né? A gente calculou que o P era 0,67, então eu vou vir aqui, ó, vou subir uma linha aqui no 0,67 e eu tenho a linha do R de 0,75, né? Eu tenho aqui a linha de 0,6 e aqui a de 0,8. A linha de 0,7, né, estaria bem aqui no meio, né, dessas duas, e eu teria, né, um pouquinho mais próximo aqui do 0,8. Tá? Então, eu vou traçar aqui uma linha, né, e vou chegar aqui no valor de F. Tá? Então, F aproximadamente ele é um pouquinho acima aqui do 0,9. Eu vou fazer, então, vou supor que o valor do F é de 0,92. Bom, então, agora a gente pode calcular o nosso valor do Q, né? O Q vai ser igual ao nosso coeficiente global, 21,62, vezes a área, que é 3,77, vezes o nosso F, que é 0,92, vezes o nosso ΔT média logarítmica, que é 24,66. Então, a gente vai obter aqui um valor de 1.849,17 watts. Bom, com incrustação, a gente vai ter que calcular aqui
o novo coeficiente global, né, que vai ser 1 sobre 25 mais 1 sobre 160, mas eu vou ter aqui uma resistência adicional, né, devido à incrustação, que é 0,0006. E aí a gente vai obter aqui um coeficiente global de 21,34, né? Então a gente pode reparar, né, que a gente teve uma redução relativamente pequena aí do nosso coeficiente global. Então, o Q vai ser igual a 21,34 vezes 3,77 vezes 0,92, que é o nosso F, vezes 24,66. Então, a nossa taxa de calor vai ser 1.822,23 watts, né? Um pouquinho menor do que sem a incrustação.